A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência determinou que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, cancele a destinação de 127 milhões de reais em emendas parlamentares feitas a apenas 7 cidades do Mato Grosso, seu estado, nos últimos dias. A avaliação da Secretaria, Fávaro passou dos limites previstos nas novas regras para empenhos que precisam ter equilíbrio entre os municípios beneficiados. A distribuição solicitada pelo ministro representa uma média de 18 milhões de reais para cada cidade, antes uma média de 600 mil reais para os demais municípios. Porém, até o momento, não houve ordem para o cancelamento e Fávaro voltou a fazer novos empenhos. Como é que você encara essa notícia sobre o Fávaro? Preocupante, isso, muito preocupante, porque são emendas que eram antes as emendas do orçamento secreto e ficam hoje mais na mão dos ministros tocarem. É meio complexo isso daí, mas são emendas que estão indo direto para o estado do Mato Grosso, que é um estado inclusive maravilhoso, que o agro bomba lá, que é o grande PIB do agronegócio, mas você tem que ver se realmente, poxa, o ministro não está representando o seu estado. O dever do ministro é representar a área em que ele atua, o agronegócio do país inteiro, né? E depois dele ter apresentado um belo plano safra, aí, pessoal, eu falo, quando não tem coisa boa, quando não tem gol, a gente tem que comemorar. Foi um bom plano safra, tem seus ajustes ali, enfim, mas foi um belo no plano safra. Me sai uma notícia dessa em que ele está favorecendo o seu estado. Agora, eu procurei entender o porquê, quem são os prefeitos, ainda estou fazendo uma busca, mas é muito sério isso. Porque a gente, na verdade, pessoal, acontece isso. A gente vê os deputados só favorecendo, mas aí o deputado, quando recebe a sua emenda, ele está no seu dever de fazer isso. É constitucional, é justo, é legal, mas o ministro fazer isso, favorecer seu próprio estado, sai completamente da alçada dele, né? Vamos ver qual vai ser os próximos passos aí dessa história. Felipe, eu lembro quando o nome do Fávaro foi ventilado para o ministro da Agricultura, e nós estávamos falando aqui no Linha de Frente, na ocasião, e foi feita uma pesquisa e o nome dele não era unânime. A galera do agro, mesmo ele sendo do agro, a galera do agro não aceitava o Fávaro. E teve uma feira aqui em São Paulo, a APAS, no último mês, e eu estive lá, e, cara, foi muito legal, porque a galera veio, sei lá, do Linha de Frente, da Jovem Pan, parabéns, nós somos do agro, que legal, Carol Corimbaba. Eu falei, a Carol tá lá com a gente, bacana, tá? E tirando foto, falando o nome da Carol, a Carol é legal, tirando foto com todo mundo. O nome da Carol abre porta. Exatamente, né? Eu lá, sabe o nome da Carol? Tira foto comigo, tá? Eu falei, cara, como é que vocês estão vendo o Fávaro? Olha, o Fávaro, pro Mato Grosso, ele tá sendo muito bom. Mas falta os outros estados serem prioridade dele. E com essa notícia agora, nós estamos vendo isso. É preocupante, Felipe? Essa é uma questão que permeia o presidencialismo de coalizão no Brasil, né? O Fávaro, para quem quer recordar, é o nome indicado pelo PSD, né, que apoiou Lula no segundo turno, e talvez dentro do partido do PSD não tenha nenhum nome de consenso como o Carlos Fávaro foi presidente Lula. Então, infelizmente, essas são... Era o que tinha no outro dia, né? Os malefícios do indicado pelo PSB? PSD, do Kassab. Do Kassab, né? E assim, agora, vamos fazer agora uma análise assim, que eu gosto de colocar a bola no chão às vezes, né? Funcionou os freios e contrapesos do próprio governo, né? O próprio governo viu os excessos do seu ministério e pediu para cancelar os empenhos que iam ser dados para os municípios do Mato Grosso, não é? Então, assim, o próprio governo conseguiu conter essa ilegalidade e essa arbitrariedade que seria levado a cabo pelo ministro Carlos Fávaro na disponibilização das emendas. Agora, o que eu quero falar aqui também é outra coisa, né? As emendas não é nenhum tipo de problema, né? Eu sou a favor das emendas parlamentares, porque as emendas permitem que os deputados que estão na ponta consigam identificar os déficits e os problemas de orçamento na região, né? E consiga levar um pouco do orçamento para essas regiões, né? O problema das emendas é a falta de regulamentação clara, né? Tem que ter mais clara quando que você pode disponibilizar as emendas, de que forma você vai dar transparência para a delegação das emendas para os parlamentares. Perfeito. Então, essa é a discussão que a gente tem que fazer aqui. Discutir as instituições
e menos a questão fática do caso concreto. Você vê que a gente mudou a pauta, Felipe, e mais uma vez você frisa sobre a transparência das coisas. Mais uma vez, você mapeia e você organiza os seus pensamentos, sempre falando em quê? Em transparência, que era uma das maiores promessas do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu tempo de campanha. Vamos ser transparentes. Principalmente quando se trata de dinheiro público, que eu acho que essa é a maior transparência, deputado Palumbo. Eu concordo com o Felipe, mas a gente tem que parabenizar a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que barrou este absurdo. O que o ministro fez foi advogar em causa própria. Ele mandou para 7 cidades do seu estado. E os outros? A Carol é especialista em agro, ela pode falar muito melhor do que eu. Mas o agro está presente praticamente em todos os estados, né, Carol? Então, como que ele pega somente 7 cidades, mandam mais de 120 milhões... 127 milhões de reais para 7 cidades, ajudando e prestigiando somente o seu reduto, o seu estado? Isso é um absurdo. Então, nós temos que elogiar quando faz coisas boas, no caso, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. É compra de apoio para uma eleição futura, né? Exato. Isso aí é o famoso toma lá da cá. Ele está com o dinheiro em caixa, mas tomou uma barrada, né? Até me surpreendeu aí a secretaria barrar esse absurdo do ministro. Negão, a gente tá vendo cada uma, né, cara? O agro não funciona só no Mato Grosso, o Brasil inteiro produz, né? E quando a gente pega uma destinação de verba só para onde o cara morava, só para onde ele reside ali, isso é muito ruim de ser noticiado. Tudo bem que ele é do agro, tudo bem que Mato Grosso está bombando, como a própria Carol disse aqui, mas o Brasil não é feito só de Mato Grosso. Eu até fui conferir se ele era deputado federal, se ele é também deputado federal, tanto ministro, mas não, ele é senador. O certo é ele estar distribuindo essa verba para o Brasil todo. E aí talvez desse a média dos 600 mil que você falou antes, né? Se tivesse dividido entre todo mundo. Eu concordo que esse plano safra tá até legal também, eu só quero ver ele ser posto em prática, né? Porque eu ouvi falar muito dos pequenos agricultores, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que a comida vai ficar barata para os brasileiros a partir do momento que a gente dá mais visibilidade ali para os pequenos agricultores e não para o MST, porque parece que para esse governo o agro é dividido entre fazendeiros malvadões e coitadinhos do MST, quando na verdade o agro é muito mais do que isso. Lógico, a gente tem o pessoal do agro que exporta lá para fora e graças a Deus, porque aí é dinheiro que está entrando para o Brasil também, mas a gente tem que pensar também nos pequenos produtores, porque são eles que vão levar o alface, a laranja, entendeu? As frutas, legumes e verduras que você vai comer mais barato aí na sua feira.